As religiões são caminhos diferentes para chegar ao inferno. Só há um caminho: entender Cristo e o compartilhar de graça nas ruas. Comentou em um vídeo indisponível. É o famoso mamon disfarçado de Cristo. Todo trabalho é inútil. A única coisa útil para a vida eterna é pregar Cristo sem aceitar dinheiro. E para isso tem que ser nas ruas. Palavra Cristo de vento não é materialismo. Quase todos só pesam no corpo no agora, e dane-se a alma depois da morte. Isso é porque não tem a prova de tudo pelo entendimento do mistério da vida nas Escrituras. Caso tivessem, tremiam de medo e iam pregar de graça nas ruas para não serem lançados no lago de fogo. Quem rejeita esta palavra já está se lançando porque ninguém é inocente para Jesus. Comentou em resenha de Vassoler, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber. Canal do Dente. Como que Adão sabia o que era a morte se a morte não existia? Universidade do Reino. É claro que já sabia, mas não tinha experimentado. O morrerás era a desconexão com o eterno. Canal do Dente. @ Universidade do Reino. Já sabia. Como? Canal do Dente. @ Universidade do Reino. Morrerás era a desconexão com o eterno, pois no dia em que saíres e passares a torrente de Cedron, morreres, o teu sangue recairá sobre a tua cabeça. 1 Erros 2:37. Este verso usa ion, dia, e o mu duplo assim como Gênesis 2:17 usou. Aqui tá falando de desconexão com o eterno ou de morte física. Interpretação de tudo. Canal do Dente. Hoje também ninguém sabe o que é a segunda morte. Você vai obedecer a Cristo de pregar nas ruas o seu nome sem arrecadação de instituição religiosa para escapar dela, da segunda morte eterna? Canal do Dente. Interpretação de tudo blá 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 que vocês não arrumam nada com esses mitos. Canal do Dente. Interpretação de tudo. Vai lá pregar para os índios então. No Brasil tá cheio de índios. Interpretação de tudo. Canal do Dente. Nada prova que é mito. Sua própria escritura. Jesus. Prova tudo para quem quer entender. Interpretação de tudo. Índio representa bem a liberdade, mas a sociedade moderna é escrava sem saber. Um teste de cauterização mental. A mistura do evangelho com o dinheiro já é árvore proibida. Abrir os olhos é entender corretamente a palavra aqui, bem, ou entender tudo depois da morte física para a segunda morte, mal. A vergonha é a vergonha de pregar o Cristo certo nas ruas, ou a vergonha eterna depois da morte física por não fazer o ID nas ruas sem arrecadação material. Comentou em O Mistério da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, Estudo Bíblico e Teológico, Sons e Efeitos. Ter dinheiro não é problema, pois todos nós precisamos dele. O problema é ter dinheiro e amá-lo mais do que Deus. Anderson Soares Marinho. Tudo o que precisamos Deus já nos vestiu, mas a serpente nos tirou tudo e nos cobriu com sua pele. Amar a Deus é entender as Escrituras e pregar de graça nas ruas sem dinheiro de instituição religiosa. Jesus Cristo sem placa de instituição e preço de dízimo. Quem aceita Jesus entende as Escrituras e compartilha de graça na rua, e jamais entra numa instituição religiosa que pede dinheiro. A cobra que se arrasta pelo ventre e come pó todos os dias. Comentou em Esposo da cantora Simone, Cacá Diniz. Chora e diz que a melhor decisão da sua vida foi aceitar Jesus. Vou fazer estes 3 gestos agora. Entenda as Escrituras Sagradas como a Bíblia e alguns outros livros e compartilha de graça para escapar do inferno preparado para o diabo e seus demônios enganadores. Pois Deus é vida e ninguém morre, nem tem reencarnação, mas tem o tormento eterno para quem não passar no teste bíblico. Jesus Cristo sem placa de religião e sem dinheiro de sustento da mesma. Esse é o amor de Deus. Com todo respeito, busque a vida eterna. Comentou em Porque os caboclos estalam os dedos e erguem os braços. Jesus, tanta gente sendo enganada por aqui. Aceite a Jesus Cristo sem placa de instituição e sem dinheiro do dízimo. Entenda as Escrituras e compartilha de graça nas ruas para escapar do inferno eterno porque não tem reencarnação. É seu inferno eterno. Deus é vida e nunca ninguém vai morrer. E quem ama a morte, dinheiro, corpo etc., vai continuar amando. Chega fica humilde por causa do engano do dinheiro. Deus não tem ninguém por inocente. Ficarão de fora os que mentem para ganhar dinheiro, tantos os que enganam quanto os enganados. Apocalipse 22:15. Não brinquem com coisa séria, ateus, pastores etc., porque tudo é provado nas Escrituras para quem se interessa em entender. Não se ofenda com o aviso desse amor, porque eu só quero que todos escapem do inferno, o que é a única solução para a vida eterna de livre-arbítrio, como a cadeia para os psicopatas.
os quais para Cristo é quem não se interessa em entender e compartilhar de graça as Escrituras. Não é Cristo que lança no inferno, mas é a própria pessoa que faz pouco caso dessa palavra. Comentou em A Loira Fantasma da Estrada Amaldiçoada. Espero que elas entendam todo o mistério desta vida nas palavras de Cristo para alcançar a vida eterna e não acreditem em reencarnação porque Deus é vida e nunca iremos morrer. Não há maior dádiva do que deixar de ser um não ser e viver, e que elas retribuam dando Jesus a Deus. O que é isso? É pregar Jesus correto ao mundo sem materialismo e dinheiro de religião. É dar Jesus ao mundo e não dar dinheiro à religião perniciosa. Tudo nessa vida é inútil e incompreensível. A única coisa útil é entender que não podemos viver sem Deus. Portanto, pregar Jesus correto sem materialismo. Quem entende a palavra e abre os olhos como Eva vê que o motivo de se revoltar contra Deus na verdade é um motivo para adorá-lo eternamente. Deus não é carne, mas foi carne em Jesus por pouco tempo. Por isso é o único digno de ser adorado porque nunca foi criado. Este mundo é apenas briga pela glória de Deus, mas logo vai passar. Sejam fiéis até o fim, ou seja, preguem Jesus sem pegar dinheiro. Comentou em Lembra da Mulher de Duas Cabeças. Veja como ela está hoje. Precisa conhecer o mistério desta vida nas Escrituras, que tudo é sem placa de religião e sem preço de arrecadação em questão de religião, para alcançar a vida eterna provada nas Escrituras quando as interpreta como um sonho. Comentou em Homem é abandonado pelos amigos após perder tudo e desabafa nas redes sociais. Assista. Enquete Teologia Reversa. De Gênesis a Apocalipse nós temos histórias tão absurdas. Interpretação de tudo. Pois é, mas é só esse livro que prova a vida eterna e o castigo eterno para quem se interessa em interpretar como um sonho enigma divino. Quem precisa de ajuda é quem não tem prova do inferno e vai parar lá depois da morte, a qual já é um motivo para buscar a saída. Além de que nenhum homem é capaz de dizer o que é possível ou impossível acontecer no mundo. Principalmente desde que ele existe. Existem muitos mistérios que muitos veem e contam, mas ninguém acredita, ou melhor, poucos. Estudante Psi. Sebastião Souza. Há muitos fatores que contribuem. As pessoas estão envolvidas com a religião devido às necessidades cotidianas, que nem se apercebem desses detalhes. Irão tergiversar e espiritualizar, usando o fator fé, como forma de justificar e explicar os fatores impossíveis escritos na Bíblia. Um algoz evangélico disse certa vez, que se não fosse a teoria da prosperidade pregada nas igrejas, estas estariam vazias. Embora muitas dessas pessoas sigam nas religiões, devido ao medo do inferno e pelo desejo de irem para os céus. Resposta em destaque. Interpretação de tudo. O inferno aprovado nas Escrituras para quem interpreta como um sonho, fé. E quem pega dinheiro através da palavra vai parar no inferno, porque é coisa de Deus, não do homem. Não tem medo do inferno. Só lamento. Entenda as Escrituras e verás que o negócio é sinistro. Tá tudo explicado ali. Tudo é possível, no céu ou na terra, e ninguém pode contradizer e convencer ao sábio, pois com o sopro Deus derruba todas as suas provas da vista contrárias à verdade. Juliana Pontes VC é inteligentíssimo. Gente, bora se tornar membro do canal, ajudar o canal a crescer muito. Antônio Gison faz as pessoas abrirem a mente. Gratidão. Resposta em destaque. Interpretação de tudo. Inteligente é quem passa no teste bíblico e escapa do lago de fogo. Esses, serpentes falantes, tropeçam na palavra, em Jesus, e vão cair no buraco. Inteligente é quem tira o selo da palavra eterna a Jesus e não faz aliança com a morte a 7 palmos na sua ambição terrena e soberba da revolta. Inteligente é quem é original, e não quem pega tudo mastigado dos outros livros de ideias humanas. A Escritura Jesus não te dá ideias já formadas de outros autores, mas te dá a possibilidade de interpretar para alcançar a vida eterna pela própria inteligência que ela nos deu na criação. Quem é sábio vai ter uma ponte invisível, meditação da palavra, para chegar do outro lado e não cair no lago de fogo. Mas quem não é sábio vai pegar ideias dos outros sem entender para impressionar os desmiolados. Mas quem é sábio vai ter a prova da vida eterna nas Escrituras e será liberto da amargura da inveja e laço do engano da soberba de pensar ser alguma coisa não sendo nada. Jesus sem placa e preço. Respondeu a uma enquete de Teologia Reversa. De Gênesis a Apocalipse nós temos histórias tão absurdas. Cena. Parabéns por esta postagem edificante e repleta de sabedoria. Gratidão. Jesus abençoe esta alma sabia. Resposta Anderson Soares. Quem reconhece a sabedoria já faz parte da unidade eterna.
a reunião, a igreja, a comunhão, se meditar, se entender e compartilhar até o fim, sem vacilar, porque o nosso raciocínio é falho, precisa ser recarregado. Quem é sábio hoje pode ir para o inferno amanhã porque não vigiou. Teologia reversa. É impressionante como os cristãos aparecem para criticar ou falar para nos arrependermos nos comentários das lives beneficentes. Porém, eles não ajudam. Por isso tenho orgulho de ser ateu e ajudar por empatia e não por interesse. Cada dia que passa eu sinto mais nojo dessas atitudes hipócritas. Resposta: interpretação de tudo. Qual o interesse do ateu? É ser Deus. É aquela velha cegueira. Vê o cisco, mas não vê a trave. E nos de terceira posição. Como assim o interesse do ateu é ser Deus? Que argumento fraco, hein, amiguinho? Interpretação de tudo. E nos de terceira posição. Quem é superficial nunca entende, só entende de quem é superficial igual a ele. E nos de terceira posição. Interpretação de tudo. Você também não é um entendedor de tudo. Interpretação de tudo. E nos de terceira posição. Perfeita resposta. Perfeita resposta de que não sou entendedor de tudo. Só sei que a Bíblia não foi inspirada por homens, mas por sonhos. Quem honra o que inspirou vai receber a revelação. Não interpreto nada, mas posso bater mais forte na porta da meditação da palavra de Deus. Quem honra Deus sobre qualquer ser humano vai entender melhor. Reconhecendo que Ele está acima de qualquer ser humano vai entender melhor. Tudo isso, os escritos hebreus e mitologias antigas, é um teste mental de Deus. Tudo feito para que fosse assim. Pessoas fazendo paralelismo com as escrituras sagradas. O próprio livro sagrado nos alerta a isso. Por isso devemos querer a vida eterna acima de tudo para escapar da segunda morte pelo aviso. Não comas e não morrerás. Não comer da fruta é pregar correta a ordem de Jesus sem o materialismo das religiões. Não tem reencarnação. Deus é vida. Por isso nossa consciência não deixa de existir. E lá do outro lado é o inferno por causa da única ordem acima. Fogo estranho ou incenso suave às narinas de Deus. Tema e trema diante da palavra de Deus. Gaste mais neurônios na meditação porque é o destino de lamentação eterna que está em jogo. E tudo não é o que parece. Nada prova. Tudo que prova é a própria palavra, que por sinal é incomparável aos outros escritos. Nada prova nada, e tudo é provado pela própria palavra para quem quer a vida eterna. O entendimento dessa palavra é a luz no fim do túnel. Não se iluda com a morte, fazendo aliança com ela. Saia do engano e passe no teste eterno. Comentou em Provando o Plágio Bíblico e no Merliche, o mito de criação babilônico. Giovanni Cabral. Boa noite. As religiões monoteístas, o cristianismo, judaísmo, são compilações de mitologias, folclore culturais de povos antigos. Fiquei muito mais descrente de todo o sistema religioso ao saber que o cristianismo teve uma grande influência do zoroastrismo do Império Persa. Interpretação de tudo. Para Giovanni Cabral, você desiste muito fácil da vida eterna. O próprio entendimento das escrituras é o antídoto do veneno da serpente que enganava até hoje. Nelson Filho. Deus Horus. @Shirtles Kaysar. Ignis. Você na realidade precisa de um psicólogo, e não de crença. A religião cegou teus olhos. Vê-se tirar as escamas religiosas, e não viver um platonismo disfarçado. Vive pela razão. Tenha uma cosmovisão de mundo ideal e concreto, e não de um mundo imaginário. Interpretação de tudo. A um segundo. Nelson Filho. Deus Horus. Quem vive pela razão não descarta o imaginário porque todos sonham. É por eles que nos relacionamos com Deus. E se não tivéssemos evidência não estaríamos aqui nesta discussão das escrituras sagradas. As testemunhas são a palavra e a nossa eterna consciência. O racional que não constata essa evidência não passa no teste eterno. E quem perde não tem como entrar. A existência do sonho imaginário já é sinal de Deus. Caso contrário, ninguém poderia escolher outra cosmovisão. Nesta vida sempre terá que tolerar a dualidade de escolha. Mas depois não. Obedece os desejos da carne para ser adorado, ou obedece a Jesus para adorar a Deus. Essa é a guerra travada para escapar do inferno eterno. Como nos ensinam que o platonismo veio antes de Cristo, creio pela prova do conhecimento da palavra que tudo foi inspirado por Jesus desde de Adão até esse comentário. Jesus sem placa e preço de religião humana. Nelson Filho. Deus Horus. Interpretação de tudo. Você tem que entender que o ser humano precisa um do outro para ser ajudado, e não uma simples divindade criada por mentes doentias religiosas. Além disso, dependemos de ciências para viver. Interpretação de tudo.
Nelson Filho Deus Horus entendo perfeitamente o que você quer dizer porque sou homem. Estou falando de vida após a morte. O que a ciência e o homem prova ser incapaz. A divindade que você conclui ser criada por mentes doentes prova ser eterna por visões espirituais que se cumprem, com uma linguagem simbólica que só os interessados na vida eterna acima da fama e riqueza vão entender e se maravilhar, que a ciência nunca vai descobrir antes da morte física, os mistérios indecifráveis. E o pior, estou falando de sofrimento eterno por causa do livre-arbítrio de concluir e se obstinar nessa opinião equivocada sobre Deus. Satanás e seus demônios que inspiram os homens para os arrastarem, como a legião do endemoniado gadareno lançou os porcos no precipício. Entendo a preocupação com o corpo, mas tenho uma consciência eterna que não é concreta material. Deus é espírito. Espírito é tudo que não é visível e material, como essa ideia passada, transmitida, medita, mas não em ideias de homens, mas nos sonhos guiadores. Espero que entenda que precisamos mesmo é mais do isso. A não ser se alguém ama voltar a ser um nada, mas isso já é sinal que vai pedir a morte e não vai ter. O que ele pensa ser um escape é uma prisão eterna e sem volta. Jesus sem placa e preço, sem instituição e arrecadação material. Nelson Filho Deus Horus. Interpretação de tudo em que base você afirma a vida após a morte, no seu livro imaginário chamado Bíblia, pois a ciência nunca comprovou isso, e são fatos. Pois até mesmo na tua Bíblia diz que os mortos irão perecer eternamente em Eclesiastes 9:5. Pois os vivos sabem que morreram, mas os mortos não sabem coisa alguma. Os mortos não têm recompensa, porque sua memória ficou no mar do esquecimento. O que você diz a respeito dessa passagem? Aí você vem dizendo que existe vida após morte. É conversa pra boi dormir. Interpretação de tudo. Nelson Filho Deus Horus. Quem quer a vida eterna e teme o inferno pela lógica vai encontrar prova na Bíblia, porque não tem outra luz no fim do túnel. Conversa para boi dormir. É um engano que o inferno não existe. Sobre esta passagem em Eclesiastes 9:5 foi Salomão que falou, mas Jesus que veio do além falou do rico e do mendigo. Visão do corpo versus visão do espírito. Os vivos sabem que morrerão porque sabem que se não seguirem a Jesus sem mamão vão para o inferno de fogo eterno. Os mortos não sabem de coisa alguma, são os vivos no corpo que não conhecem a palavra. Os mortos não têm recompensa porque quem prega a revolta contra Deus não herdará a vida eterna. A sua memória ficou no mar do esquecimento porque quem tiver em tormento no fogo eterno não vai nem querer lembrar que zombou de Deus. Nem os salvos vão lembrar mais dele do que ele falou. Deus é vida e ninguém morre, só passa para o juízo, e sem reencarnação. Quem quer voltar ao nada vai pedir a morte e ela não virá. O ateísmo é o quê? É pedir a morte. Você não se lançou ainda, e eu estou aqui para impedir seu suicídio eterno. Quem se esborracha no chão, Satã, nunca mais vai viver. Nelson Filho Deus Horus. Interpretação de tudo. VCS comendo as migalhas de Roma. Até o que VCS tem nada é original. TDE plágio. A tradução da Toge Bíblia é do grego, isso da Vulgata Latina, ou seja, nada é original. O tal inferno que VCS religiosos pregam, na qual se encontra nesse Novo Testamento, é o Hades criado por Jerônimo da Vulgata Latina. Acorda amigo, VC que é ateísta. Precisa conhecer mais naquilo que confessa. No mínimo precisa estudar hermenêutica e depois exegética. Depois vem falar comigo. É mais interessante eu ler o livro de Harry Potter, de que esse livro imaginário. Interpretação de tudo. Nelson Filho Deus Horus. Hermenêutica e exegética aprendi fácil porque é coisa de homem. Agora estou interessado na linguagem e tradução eterna dos anjos. O meu interesse é só adorar a Jesus Cristo, alertando sem ofensas. Harry Potter não tem figuras e mensagens ocultas tão conexas quanto a Bíblia e outros sagrados. Se acordar e ver isso vai ter a prova que a ciência nunca vai dar. Valeu, obrigado. Teologia reversa. Nesse Dia dos Pais não siga o exemplo do personagem Deus que engravidou uma menina virgem e abandonou. Não pagou pensão, não participou da infância do filho e quando apareceu foi para entregar o próprio filho à morte. Seja um pai carinhoso, presente, um educador de valores e que demonstre o seu amor. Feliz Dia dos Pais. TMJ sempre. Interpretação de tudo. Engravidou uma menina virgem porque para ir para o céu tem que ser virgem.
Porque quem não entende a palavra já perdeu a virgindade pelo arrombador que cega o entendimento dos incrédulos. Não abandonou porque ele está aqui até agora. Pagou pensão porque essa palavra é o sangue derramado para comprar a vida eterna depois da morte física. Participa da infância do filho tal como esse comentário para o instruir em toda a justiça. Quando ele aparecer vai ser para nos ressuscitar para a vida eterna. Seja um pai que ensina a vida eterna e não a zombaria contra ela. Ateísmo só satisfaz a psicopatas e suicidas. Tema somente a Jesus Cristo que prova tudo para quem não é displicente. Vida eterna sem placa e preço. Cal Henrique mais um tema super importante e com fatos sem achismos. Infelizmente os cristãos não querem enxergar e ainda nos chamam de cegos. Muito bom. Interpretação de tudo cegos porque não entendem as escrituras. A única coisa que livra da morte eterna. Jesus sem placa e preço. Interpretação de tudo. Reinaldo Anselmo viver a velha aliança e a dízimos e instituição. A nova Jerusalém é uma nova natureza que olhos nunca viram. Quem não tem a unção vai entender tudo errado, pois as escrituras já foi feita para isso, para filtrar e separar. Respondeu a um comentário em passagens bíblicas que mostram quando foi a volta de Cristo. Davi Pereira de Almeida. Interpretação de tudo vê se acredita que Jesus já veio e que está na Bíblia. Endireitai os caminhos e as veredas. Bom, ali fala de João Batista, né? E o Conicinade é tudo em uma língua estrangeira. Resposta em destaque. Interpretação de tudo. Davi Pereira de Almeida. Jesus não veio. Tudo que aconteceu naquela geração prefigura o fim futuro. A destruição do templo prefigura o fim do mundo. Tudo que aconteceu com Israel deve acontecer com o mundo como o real Israel, do qual Israel é alegoria. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu, e os devorou. Quem não pregar na rua de graça sem instituição não vai ser salvo, pois o ranger de dentes existe. Ninguém escapa do juízo. A serpente disse para Eva que ela não ia morrer. Isso é quem prega que o inferno não existe. Caso fosse verdade não faria sentido estar aqui tentando ensinar. Só se fosse doido, ou quisesse algo para me alimentar o corpo e ego, o qual é a serpente. Davi Pereira de Almeida. Limpos pela graça. Cláudio Mendes viu. É importante saber, então, quando nos falecer, onde vamos? Iremos morar com Jesus Cristo ressuscitado. Interpretação de tudo. Davi Pereira de Almeida. Sim, iremos viver para sempre, se não tivermos vergonha de falar dele sem envolver ele com arrecadação de religião ou ritual de batismo ou ceia. Amigo, a interpretação correta é o equilíbrio entre o figurado e o literal, porque a lei de Deus está oculta, e tudo é representação de outra coisa. Por exemplo, Israel representa o mundo todo, e tudo o que aconteceu com Israel vai acontecer no mundo. Um exemplo tem quando o templo foi destruído. É o juízo final narrado em Apocalipse. Nada pode ser interpretado ao pé da letra, mas isso não quer dizer que não tenha coisas claras que não é figurado. Por isso é difícil entender o enigma. Tem muitas pessoas sinceras, mas não se concentram na palavra, mas nas doutrinas heréticas aceitas, abraçadas como certas, e meditam mais dessas doutrinas do que na própria palavra. Depois que criam o seu trono do equívoco não querem perder a sua glória, e se fecham para a verdade. Se o diabo e o inferno eterno não existe, não faz sentido pregar, nem eu estar comentando aqui. Rituais e instituição não tem na graça, mas diabo e inferno tem, mais do que nunca porque ele sabe que está próximo o seu fim, quando veremos os anjos e não terá mais morte física, mas a segunda morte terá. Jesus destruiu a morte porque ressuscitou, como prefiguração do arrebatamento e ressurreição. O último inimigo que vai morrer é a morte. E ela está aí bem clara. Sou fraco, mas vejo certa sinceridade em você, porque a ordem é admoestar. Comentou em, se existe diabo, então estes escritos são mentirosos. Interpretação de tudo. Vinicius Adriano. Jesus já distribuiu no começo, mas as próprias pessoas são culpadas por terem pobres. O que adianta encher a barriga e parar no lago de fogo depois desta vida? Só se for para pregar correto até o fim da vida, intercedendo, para que quem crê tenha a vida eterna. Se pelo menos a 10ª parte das pessoas tomasse consciência disso e pregasse Cristo nas ruas, sem fama e sem dinheiro, quase não teria fome e violência. Amigo, isso não é uma parábola, é uma narração clara de quem veio de lá. O Espírito volta para quem o inspira. Se prega certo, volta para Jesus, mas se prega, venta,
errado volta para Satã e seus demônios no lago de fogo, pois o espírito de alguém é o que lhe entende e fala, sopra, pois existe dois espíritos, o de vida física e o de vida eterna. Fala correta sem materialismo. O espírito de vida física até os animais tem, o qual volta para quem causou toda a vida, mas o espírito de vida eterna dessa palavra só os dignos têm. Esse sopro errado é dar falso testemunho. Quem estuda ideias de homens não fica racional, mas é enganado pela serpente. Fica racional sim, mas da mentalidade do homem, não da mente de Jesus. A carne de Cristo existe sim porque não viu a corrupção. Assim está escrito em Salmos. E muitos no arrebatamento não verão também a corrupção. Não se deve precipitar em pregar uma ideia, mas meditar mais ouvindo até receber a revelação. Quantos viraram ateus pela teologia e fingem ser crentes? Não se pode excluir a Escritura ao nosso gosto porque ela não foi adulterada devido à sabedoria de Deus, a qual confunde os sábios, fazendo eles pensarem que ela dá base para o materialismo que idolatram. Por isso a amam, não sabendo que ela os lança no lago de fogo porque ouvem de pouco caso, voltados para seus interesses terrenos. Como pode o Senhor dos Espíritos ter poder para fazer a carne sentir sede, mas não ter poder para fazer o Espírito sentir também? Não se deve julgar a Deus por salvar o ladrão e condenar o rico, pois o ladrão sou eu. Moisés e profetas não é maldição, mas bênção para quem entende a interpretação. Tudo tem sentido e serve mais para nós do que para aquele povo antigo. Exemplo: não comer sangue é não pregar errado para humilhar Cristo e se exaltar. Logo abaixo ele diz que o acusador Moisés fala dele. Moisés acusa, mas Jesus condena no último dia. No reino celestial quem perdeu a memória enquanto vivo na terra vai lembrar de tudo lá, bem mais nítido, porque estamos indo para a luz que manifesta tudo. Está pegando coisas escritas da visão limitada da carne em relação ao sono do defunto que espera a ressurreição como uma semente na terra em Eclesiastes 9:5. Esquecer tudo é queima de arquivos, e destrói o trono branco contra todo o mal. As almas estão clamando por justiça lá do outro lado. Acredita em Salomão e não acredita em Jesus que é a eternidade. O reino de Deus não é comida material, mas comida espiritual. O rio e a árvore da vida. Parei para meditar nas tuas palavras. Conceder-lhe, medita nas minhas e refresque a língua. Jesus sem placa e preço pregando nas ruas. Comentou Henrico e Lázaro uma parábola que segue a religião. Assiste quem quiser. O menor as palavras do irmão batem pois a própria Bíblia diz que é uma parábola, não algo concreto. Na verdade o rico simboliza os religiosos e a religião, que tem riqueza no entendimento da palavra, mas só condenava e matava, deixando os podres de conhecimento que no caso é Lázaro na miséria. Nem as migalhas do pão que a palavra eles deixavam para o podre. TBM mostra nesta terra mesmo eles os religiosos não têm paz, pois como pode quem comete injustiça ser feliz? Um abraço e paz a todos os irmãos. Interpretação de tudo para assiste quem quiser. O menor rico e o mendigo não diz que é parábola, é o que tem do outro lado para quem diz que ninguém voltou para contar. A tua interpretação até está correta, como tudo na escritura serve de parábola, mas a escritura mostra o castigo eterno. E isso é uma lógica, porque a liberdade de escolha necessita de imposição, e a justiça não permite o perdão para não ser escrava do pecado e por toda a criação a perder, pois todos têm o mesmo direito. Se dá para um tem que dar para todos. Um abismo retrata muito bem essa situação de quem pulou. As pessoas não têm noção do tamanho do perigo que é a vida. Por isso prego sempre porque é a única saída possível para essa situação problemática. Logan Landings. Qualquer um que já leu os evangelhos 2 vezes já percebe que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Respondeu ao vídeo. Interpretação correta do evangelho de Tomé prova serem palavras de Cristo. Essa doutrina da Bíblia. Resposta. Interpretação de tudo quem leu de pouco caso para entender, confiando em homens e na sua carne enganosa, pois as escrituras são para os interessados na vida eterna, não em fama e dinheiro e vício de ficar num grupo, numa panelinha. Quem lê dessa forma não lê as escrituras, mas a opinião dos falsos pastores que são ouvidas pela carne. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Apocalipse 13:5. Antônio Miranda. Teologia reversa. Alguém me explica como que um ser de amor incondicional cria um lugar de dor e sofrimento eterno para caso de você não o amar, quando você para e pensa de forma racional.
VC entende que o Deus pregado pelos cristãos não faz sentido. Resposta na postagem Teologia Reversa. Primeiro, que não existe amor incondicional, caso contrário não existiria nada. O livre-arbítrio que faz com que Deus não possa saber quem vai decidir o certo é que é a resposta de todo sentido. O mal da nossa liberdade dá todo sentido ao inferno. Pensar de forma racional é saber que vamos morrer, e que o governo humano é uma bomba, e que o aviso de Deus veio até nós por meio de figuras para serem interpretadas. Prova incondicional, não tendo outra prova. Por isso temos que nos preparar para Deus, fazendo o que Ele pede, que é pregar sem arrecadação material de religião humana, como esse comentário aqui, devolvendo o que pegamos na ganância da iniquidade. Se não teme o inferno de fogo, só lamento, é porque não entendeu as figuras bíblicas e os recursos de prova da ausência do fato. Esse mundo é o outro lado da moeda necessário. Portanto, não vamos comer da fruta e nos envergonharmos eternamente, porque nunca morremos. Todo pensamento diferente desse é justificação própria superficial que Jesus não tem por inocente, pois ele mesmo disse que somos deuses. Não vou trocar a vida eterna proposta por Cristo por um mínimo possível de fama, pois reconheço que não sou nada e Jesus Cristo é tudo pela palavra, a prova de tudo para quem tem cérebro. Hilton Gouveia, @Edson Júnior. Em contrapartida, se não reconhecer o Criador, vê-se está excluído de tudo. RS quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso, e não foi diferente com Adão e Eva. RS, resposta, interpretação de tudo é isso, quem não reconhece Jesus, a palavra, será expulso da vida eterna. Jesus, pois sabe como é ser como Deus. Gabriel Neils aqui nem precisa citar o inferno. A própria realidade material que vivemos está repleta de dor e sofrimento desnecessário. Que tipo de Deus todo-poderoso, bondoso e onisciente cria seres obrigados a se matarem através de predação e parasitismo para sobreviver, envolvendo muita dor e sofrimento no processo? Resposta em destaque: interpretação de tudo. Está tudo explicado nas Escrituras. Só os displicentes se revoltarão. Ricardo Alarumi, @interpretação de tudo. O inferno não existe. Não passa de um plágio mal feito da mitologia grega e egípcia. Nem nisso vê-se esses são originais. Interpretação de tudo. Ricardo Alarumi medita mais nas Escrituras. A única prova que temos. E escape do inferno. Fugindo dos grupos que estão atrás de fama e dinheiro. Original é a inspiração de tudo. Jesus, que está vivo ensinando as Escrituras. Ricardo Alarumi há 4 dias. Editado. Interpretação de tudo. Sua Bíblia não passa de um recorte de plágios de outras culturas e de livros de outras religiões. O Enu-Melich, a Epopeia de Gilgamesh, o Livro dos Mortos egípcio, o Código de Hammurabi, a Estela de Moabe, o Azur-e-Mazda persa, entre outros. Tudo chupinhado pelos autores bíblicos. VCS cristãos não tem nada de original. Deixe de ser infantil. Interpretação de tudo. Ricardo Alarumi. Se deve entender primeiro o manual eterno para depois discernir melhor o manual do mundo. Se começasse a entender o manual do mundo, chegaria no manual eterno. Mas nem uma coisa nem outra para quem é superficial, que não entende as linguagens dos sonhos. Não entende nem quer entender porque já trocou a vida eterna por essa vida de morte, por isso nem mesmo lê nada. Ricardo Alarumi, interpretação de tudo, blá blá blá. Coloquei a realidade na sua frente, mas você prefere a alucinação pois é um covarde que não tem coragem de assumir a própria existência e precisa de um deus mesopotâmico da era do bronze em quem pode jogar a responsabilidade de toda a sua procrastinação. Deveria ter usado os ursinhos carinhosos. Seria mais bonitinho. Interpretação de tudo. Ricardo Alarumi. Assumi sim a minha existência, o meu pecado passado e o juízo final futuro. Não vivo só na ilusão do presente como animal irracional, não sabendo o que é morrer. Eric Quaresma. Deus se sacrificou para ele mesmo para nos salvar dele mesmo. Interpretação de tudo. Eric Quaresma. Tua lógica está certa, mas isso não justifica ninguém do inferno eterno. Eric Quaresma. Interpretação de tudo. Nada justifica o inferno, ainda mais por um ser amoroso. Interpretação de tudo. Eric Quaresma. Tudo justifica o inferno, nada justifica o racional que perde na prova. Eric Quaresma. Interpretação de tudo. Não se o Deus sabe de tudo, ainda mais com as regras do cristianismo, aonde você pode ser uma pessoa boa de tudo,
Mas se não acreditar em Jesus, você vai para o inferno. Mas o inferno é uma invenção cristã que não existe no judaísmo, veio da mitologia grega e ainda foi modificada com o tempo. Interpretação de tudo. Eric Quaresma. Sim, mas Deus não sabe de tudo. Bom é só quem entende e compartilha de graça sem religião humana. Arrecadação. Se o bem que pensamos fazer não tiver atrelado a isso, é muito mal. Se não acreditar em Jesus, aqui é prova que vai ser eterno juiz de Deus. O lago de fogo não é invenção cristã e é claro no judaísmo. Se não teme o inferno, acho que não tem mais discussão. Existe o livre-arbítrio. Crê ou duvida. Entenda as figuras e vai temer. A vida não é brincadeira de criança, nem as escrituras historinhas para crianças dormirem. Já experimentei ser como Deus. Ele não existe. Agora me arrependo porque ele não divide a sua glória com ninguém. Satanás. A palavra é tudo. Eu nada. Eric Quaresma. Interpretação de tudo. Mas é o Deus que os cristãos pregam, onisciente, onipotente e onipotente. Eles dizem que o Deus deles sabe de tudo, mas a Bíblia prova o contrário. Estou falando sobre ser bom de uma forma geral, fazer tudo ou o que dizem que um cristão deve fazer, mas não ser cristão. Mas no cristianismo TBM pode ser mal a vida inteira, se arrepender no final e aceitar Jesus para ser perdoado. E como é o negócio de Jesus que você disse, os judeus não acreditam no inferno. Eles têm o mundo dos mortos que não tem nada a ver com o inferno. Com 10 minutos no Google você vê o conceito de si como o inferno cristão foi criado. A Bíblia é um livro de referência cultural do povo judaico. O Velho Testamento dá para saber seus costumes e como se comportavam. Mas as histórias foram estupidamente aumentadas ou nunca aconteceram. O êxodo bíblico é algo que nunca aconteceu e já foi provado através da história, arqueologia e de forma lógica, pois é bem óbvio que não são só coisas impossíveis como é mais uma história estúpida e sem lógica. Interpretação de tudo. Eric Quaresma. Nem cristãos, nem judeus e nem ateus entendem os seus escritos. Conforme o próprio Jesus declara que eles não conhecem a palavra. O lance de se arrepender no final não é bem assim, envolve todo um processo. Quem ouviu hoje e não temeu está descartado. Deus não perdoa pecados. Satanás e seus demônios. História, arqueologia e lógica não prova nada. A lógica é que quem deu as leis a Moisés sabia de todo o futuro, porque as alegorias revelavam todo o futuro até o fim. E os profetas falaram detalhes da vida de Cristo na terra antes de tudo acontecer, além da interpretação de sonhos importantes, que vemos pela história que se cumpriam, como quem recebeu o Espírito de Jesus que está agora ensinando os mistérios do enigma para quem se interessa em escapar. Toda a lei de rituais do Sinai foi dada com a intenção de que fosse para nós hoje depois da ressurreição, para seguir o seu sentido espiritual. Pesquisa a data dos judeus. Quando completar 6.000 anos vai ter o arrebatamento e terremoto na Terra. Milagres na matéria acontecem também, que foge da lei física. Se você nunca viu, não posso fazer nada. Agora cada um tem o direito de acreditar no que quer, nas revelações dos dons espirituais ou nas histórias do homem. Acredito no que de certa forma me prova a vida eterna e elimina o mal. Cláudio R. Araújo. A única coisa que não consigo entender, independente de a pessoa ser um ateu ou agnóstico ou crer em alguma coisa ou em algum Deus, é a seguinte: se a Bíblia é uma fraude como dizem e que é tudo um mito os personagens, qual sentido de chamar alguém que professa fé diferente para os refutarem livres? Sei bem que existem uns que não respeitam e vêm com palavras e ofensas nos comentários. Mas sinceramente não vejo razão em nenhuma das partes. Se eu estiver errado me perdoem, mas aparentemente é questão de divulgar o canal, já que é um meio rentável. Se o for, estão se igualando aos que pedem dízimos e ofertas. A diferença é que aqui a reunião é virtual. Interpretação de tudo. Tudo que está nas escrituras sagradas se resume em anunciar a vida eterna em Jesus sem aceitar dinheiro, o que quase todos que tocam no nome de Jesus estão atrás. Fama e dinheiro, que do outro lado é vergonha e desprezo eterno. Douglas Gontijo. Terrorista e analfabeto. Eu não sei se o homem que inspirou o personagem Jesus dos evangelhos era analfabeto ou provavelmente, mas que ele não era perfeito e tinha seus defeitos, eu tenho certeza. E seguindo a lei judaica, ele apresentava seus sacrifícios no templo para ter seus pecados perdoados pela fictícia divindade dos judeus. Aliás, nos evangelhos, nos quais eu acredito que haja mínimos resquícios de historicidade, Jesus, consciente de que era um pecador,
recebe um batismo penitencial realizado por João, o Batista, do qual provavelmente era um discípulo. Interpretação de tudo. O pecado de Jesus era o nosso da ignorância dos sentidos dos rituais. Aquele batismo, além de identificar o Cristo, representava o batismo do Espírito no dia de Pentecoste, em que a água é visível por essa palavra. Agora Jesus apresenta o sacrifício dele mesmo, a palavra do Evangelho, no templo da tua mente para ter o pecado da ignorância das figuras bíblicas perdoado, o que não te deixa ter a prova da vida eterna. Se ele era o Cordeiro, não tinha pecado. O pecado é o materialismo valorizado acima da vida eterna livre do inferno de fogo imaterial. Quem não entender é sinal que não é ungido, Cristo, para ter seus pecados perdoados pelo batismo da palavra eterna, Cristo, e vai para o diabo e seus anjos depois da morte. Lorenzo Vicente Antônio. Saiba que temos sempre dois lados da moeda. Eu não vou te julgar por olhar por este, mas essa é uma história e temos dois lados. Algum está certo, não é, Tony? Nunca fui petista. Não existem apenas dois lados da moeda, duas possibilidades. Podem haver mais possibilidades. A de Jesus ter sido um profeta, o que o colocaria em ser existiu, ser um ótimo religioso, e não ser um ser divino. Seria 3 opção. Tem a quarta opção religiosa de Jesus ter sido um demônio para iludir os fiéis. Interpretação de tudo. @Tony. Nunca fui petista. Pode ter várias possibilidades, mas para quem leva a sério a vida eterna e procura entender o mistério da palavra, só existe uma possibilidade, a de Jesus ser a palavra que prova tudo, que além disso não há provas. Wellington Nogueira, @Submundo Dark. Este mesmo Criador que inspirou a narração do mundo por parábolas, veio ao mundo falar de seu reino também por parábolas. A do joio e o trigo, contada a uma multidão. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. A da rede, contada aos discípulos. Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50. A do amigo que pede ajuda, contada aos discípulos. Lucas capítulo 11, versículos 5 a 10. Entre muitas outras. E terminou descrevendo o fim dos dias também por parábolas. Percebeu aí que a personalidade linguística do Gênesis ao Apocalipse é a mesma daquele um que estava aqui na Terra como homem. Jesus deu liberdade ao ser humano para fazer o que quiser e escolher o seu próprio caminho. Quem traz o mal ao homem? É o próprio ser humano quem traz o mal a si mesmo. Jesus era contra os líderes religiosos de sua época e tenha certeza que é contra a grande parte dos líderes religiosos atuais. Ele chamava os líderes religiosos de seu tempo de hipócritas. Leia Mateus capítulo 23. Disse que naquele dia muitos religiosos dirão Senhor, Senhor e não herdarão o seu reino. Mateus 7, 22,23. Enquanto outros que nunca o conheceram entrarão para a vida eterna. Leia Mateus 25, 34 ao 45. Douglas Gontijo, @A interpretação de tudo que você escreveu representa apenas a sua fé religiosa. Não estou falando de fé e sim de probabilidades históricas e da realidade de que nenhum homem é perfeito. E se existiu algum homem histórico comum que deu origem ao mito do Cristo, ele obviamente tinha falhas como qualquer indivíduo. Você pode acreditar no que quiser, mas isso não muda a realidade, a qual não corresponde às suas idealizações. Interpretação de tudo. @Douglas Gontijo. O que você também escreveu representa apenas a sua fé religiosa. Não estou falando de fé e sim de probabilidades históricas e da realidade de que apenas um homem foi perfeito. E como existiu algum homem histórico comum que deu origem à verdade da vida eterna, ele obviamente não tinha falhas como um homem comum. Você pode acreditar no que quiser, mas isso não muda a realidade. Vida eterna, a qual não corresponde às suas idealizações. Fama, dinheiro e incertezas. A realidade é que o engano para adquirir fama e dinheiro e roubar a glória de Deus não pode apagar a verdade. Acredito no aviso dos sonhos e nos dons espirituais, mas quem quiser acreditar nos homens vai continuar sem prova da vida após a morte, pois a matéria é corruptível e seus ideais, livros, não provam nada. Em Morte e Trevas, o ódio entre ateus e religiosos é porque eles se odeiam a si mesmos, não tendo consciência de que são tudo iguaizinhos, farinha do mesmo saco, acreditando no que não se pode provar. Já vi muito ateu com a ideia de abrir igreja igual evangélico, e já deve ter. A realidade é a vida eterna provada em Jesus, a qual corresponde à minha idealização de alcançá-la, mas a realidade do olho morto é o caixão a 7 palmos, e a idealização de ser como Deus, nem que saiba por um segundo, a realidade de uns diferente das dos outros.
E tudo vai ser provado para saber quem estava com a razão, com a realidade eterna, depois da morte. E tudo por causa de Jesus Cristo, que não foi como Adão, famosos e ricos, que comeu da fruta e passou vergonha e nudez e desprezo eterno. A prova que alguém não quer Deus e quer se lançar no lago de fogo, revoltado contudo a não acreditar nas palavras de Cristo, tremendo e temendo o inferno e procurando provas nas advertências dos sonhos e dons espirituais. Simples assim, o que alguém faz num buraco sem chão? Fica de braços cruzados esperando a sorte. Só se ele for um ídolo de pedra que tem tudo que o homem tem, mas não serve para nada, porque a estátua só serve para alguma coisa a quem prega a Jesus sem dinheiro e fama em troca, como esse comentário. Se pelo menos a metade do mundo fizesse isso, não tinha vez a violência e estaria salvo do inferno. O que Satanás quis é o que todos que buscam fama e dinheiro querem, mas o que Deus propõe não querem nem pensar. Por isso a vontade de matar ou morrer vem aumentando. Douglas Gontijo para @interpretação de tudo. Desculpe-me, Senhor, mas não tenho fé religiosa, e nenhum homem é perfeito, incluindo Jesus, que cometeu seus erros também. No mais, nada do que você escreveu faz sentido. Interpretação de tudo. Douglas Gontijo. Me desculpe também. Entendo que você não tem fé religiosa como eu. Me desliguei de Jesus e agora quero me religar, religioso, a ele para sempre. O ateu ou pastor materialista se desligou de Deus em Adão e agora quer se ligar a Satanás. Por isso a legião, pois prega errado Jesus, arrastando uma multidão para o inferno preparado para o diabo e seus demônios. Se não faz sentido, joga fora, esquece. Não falarei nunca mais sobre isso, como faço com meus vizinhos. Te respeito muito. Sucesso e bola pra frente. René Benjamin. O Deus de VCS mandava revelações para as pessoas matarem e invadirem as vilas e territórios de pessoas consideradas não catequizadas. Um pouco de história para VCS. Amo ensinar. Anderson Soares Marinho. René Benjamin. Se você entendesse a Bíblia e abrisse os olhos como Eva, você veria que você ama matar as crianças e julgá-las no inferno do lago de fogo. O seu ensino é o da serpente. Jean René. René Benjamin. Naquela época era matar ou morrer, amigo. Diz que ama história, mas não sabe como se resolvia as coisas no passado. Ou Israel tomava Jericó ou se alojava ao redor para esperar o rei de Jericó mandar o exército dele ir exterminar o povo escolhido. Quando alguém tem promessa de Deus, Deus passa por cima do que for para impedir que alguém impeça essa promessa. Amo ensinar. NT Fire. Olha só, primeiro para de heresia você. Se você começar a estudar hebraico, se desprender da ideologia imposta pela Igreja Católica Apostólica Romana, você vai poder ver melhor o que não deixar você entender a verdade e a luz. Anderson Soares Marinho. NT Fire. A verdade e a luz é Jesus pregado correto, sem materialismo e arrecadação de religião humana. Quem não reconhecer Jesus como o Deus eterno pelo entendimento das Escrituras, dos sonhos e dons espirituais, vai parar no inferno eterno depois de tudo aqui. Quem reconhece prega de graça na rua todos os dias e lugares possíveis até o fim sem vacilar. A língua de Deus não é hebraica, mas dos sonhos, em figuras, para se interpretar como parábola. Obrigado pelo conselho. Isso mostra que não é displicente. Gostei. Se interessa por esses assuntos. Não tem nada melhor do que abrir os olhos e se livrar. Tudo é o livre-arbítrio. A rejeição extrema da palavra Jesus como cérebro de tudo. Prefere arder eternamente do que ver Jesus Cristo reinando. A preguiça intelectual, a malandragem, o castigo eterno dessa liberdade e o engano dos espíritos caídos para nos arrastar para o lago de fogo com eles. Se não acredita nisso, e muito menos teme o inferno, só lamento. A única solução é decifrar os mistérios das figuras das Escrituras de Jesus para ter a real prova do céu e do inferno depois daqui, pois não tem reencarnação. Fora isso, a pessoa vai morrer na ignorância eterna, enganada pela serpente falante dos dias de hoje. Respondeu a um comentário no Evangelho Apócrifo de João, audiobook completo apócrifo. Los Santos. Cara, sempre fui da igreja, tantas coisas acontecendo, desanimei. HJ com 32 anos estou afastado e pelos testemunhos sinto que estamos mais perdidos que sempre, pois não sei mais se acredito nessas coisas. O evangelho não é mais o mesmo, me sinto tão distante que não tenho forças para voltar. Deus me perdoa, mas ultimamente estou sentindo vergonha. O evangelho de HJ virou chacota de piada para o mundo. São inúmeros mal testemunhos de pessoas que se dizem ser batizadas e não nem conhecem Jesus.
Interpretação de tudo. Não se firme em igreja, se firme na palavra. Não sei se esse canal é verdadeiro, mas o testemunho foi um sonho e condiz com a palavra. Não pense em voltar para grupo materialista, mas em entender e pregar correto para escapar, sem religião de placa e preço. Vídeo: no inferno vi o vale dos cantores gospel, vale dos pastores e dos falsos profetas. Rafael Henrique. Para ir para o céu é muito difícil. Não pode assistir pornografia, não pode ouvir músicas gospel, não pode ouvir K-pop, não pode ouvir rock, não pode ouvir rapper. Vai ficar fazendo o que só orando caramba por demônio. Interpretação de tudo. Todo ritmo é de Deus, mas no testemunho tá mal explicado, tá dando a ideia que foi o diabo que inventou. É questão de interpretação. O pecado é não ter medo do inferno e ir para a igreja dar dinheiro a pastor, sem entender as escrituras e sem pregar de graça nas ruas até o fim da vida. O pastor que pede dízimo para a pessoa ir para o céu é a serpente que diz para Eva comer da fruta que ela será como Deus e não vai morrer. Comentários no vídeo. Assista esse vídeo apenas quando estiver pronto. Com todo respeito, mas isso é doutrina de demônio para arrastar para o inferno eterno. Na nossa única chance de se livrar de lá, Jesus Cristo sem placa e sem preço de religião, como banco de arrecadação da corrupção eterna. O entendimento correto da palavra, Jesus, prova tudo para quem tem cérebro. Silvana, que privilégio estarmos aqui. Somos especiais. Gratidão à fonte por ter nos permitido vir para cá cumprir nossa missão de trabalhadores da luz. Gratidão Ariel. Interpretação de tudo. Trabalhadores é pregar Jesus Cristo corretamente sem arrecadação material da corrupção eterna, a própria luz, sem material. Fique com Jesus e trabalhe para Ele até o fim e receberá o seu único salário, o conhecimento da vida eterna.